Bom, agora vamos realmente começar aqui a nossa quinta-feira. Vamos chamar aqui o Felipe Carreiro. Pode bater palma, Felipe. Salva de palmas. Bom dia. Vocês estão animados? Olha eu aqui de novo falando mais uma vez, né? Engraçado que independente da quantidade de vezes que eu venho aqui dar dica pra vocês, todas as vezes fico nervoso. Preciso das dicas do Leonardo Elias ali pra oratória. Consegue colocar para mim, por favor? Beleza. Bom, para os visitantes, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos sócios da NV Soluções. Nós oferecemos soluções tecnológicas para empresários que precisam de mais tempo e conseguir mais resultados nas suas empresas, tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor conforme eu for falando. Eu vou descer um pouquinho aqui que eu acho que fica melhor para vocês verem. O que eu vim falar para vocês hoje? Como está funcionando? Aí. Sobre inteligência artificial e como aplicar isso nos negócios de vocês. Por que eu trouxe esse tema? Porque é um tema que está em alta, muita gente falando, muita gente especulando, só que eu vejo que quando eu converso com as pessoas, surgem muitas dúvidas, porque é algo muito novo, as pessoas não entendem direito o que está acontecendo, a maioria do pessoal conhece mais o ChatGPT, mas não conhece muitas outras tecnologias e como realmente aplicar isso no seu negócio. Então, eu trouxe esse tema para passar um pouquinho de conhecimento para vocês e ajudar vocês a aumentar a visão do que vocês podem ou não fazer na empresa de vocês. Beleza? Mas, para começar, eu preciso saber o que vocês entendem por inteligência artificial. Então, para isso, eu vou apresentar algumas inteligências aqui e eu quero que, se vocês conhecerem, vocês levantem a mão para eu saber o que vocês já conhecem ou não. Tá? Essa daqui eu vou começar com o mais fácil, que é o nosso querido ChatGPT. Quem conhece ChatGPT? Todo mundo, né? Tem alguém que não conhece o ChatGPT? Não se sinta envergonhado. Todo mundo, né? Beleza, é o mais difundido e divulgado. DeepSeek, quem conhece? Beleza, ainda bastante gente. DALL-E. Beleza. E o famosinho da vez, Humanos. Humanos é menos, mas tem uma galera que conhece. Beleza. Ai, pulou. Spoiler, volta. Então, beleza. Então, vocês conhecem até que uma quantidade razoável de inteligências artificiais, mas o mais difundido, mais famosinho, é o ChatGPT, tá? E, para começar, eu queria primeiro explicar para vocês quais são as diferenças entre cada tipo de inteligência artificial. Por o ChatGPT ser o mais difundido, então a gente fica lá fazendo foto nossa em Ghibli, em desenho, em animação da Pixar, colocando a nossa cara dentro da caixinha do brinquedo lá, que são as trends aí das redes sociais. Mas o ChatGPT pode ser utilizado de diversas formas. Mas não só o ChatGPT, mas diversas outras inteligências artificiais que são focadas em alguma tarefa específica. Tá? Então, vou começar aqui com os tipos de inteligência artificial que a gente tem hoje no mercado. A primeira delas é a de texto. Então, ela é focada na criação de texto, respostas e perguntas. Então, vocês já sabem como funciona o ChatGPT. Vocês entram com o comando, o prompt que a gente fala, e ele te devolve em texto. Então, obviamente, a mais famosa é o ChatGPT. Nós temos outras, por exemplo, como o Copilot, que é da Microsoft. Essa não é tão conhecida, mas se você buscar no seu Windows 11 lá, você vai achar o Copilot lá instalado. O Gemini, que é do Google, que também está ficando bem famoso, está concorrendo bastante com as inteligências que estão aí no mercado e está vindo bem forte. Inclusive, nos últimos dias, eles compraram um rio, uma usina hidrelétrica, para terem energia suficiente para trabalhar com a inteligência artificial, porque demanda muita energia, né? E o Grok 3, que é do Elon Musk, dono da Tesla, dono da SpaceX, do X, o antigo Twitter. Ele tem essa inteligência artificial. Inclusive, aqui meu slide está desatualizado, porque já tem o Grok 4, que é extremamente poderoso também, tá? Então, essas inteligências trabalham com a parte de texto. Você imputa um dado, ele te devolve em texto. Temos também inteligências por imagens, que são especialistas em geração de imagens. Temos alguns exemplos do Leonardo AI, o DALL-E, que alguns de vocês já conhecem, e o Midjourney, que quando ele lançou, foi o que popularizou essa geração de imagens. O Midjourney começou lá, da mesma forma que o GPT popularizou a parte de texto, o Midjourney começou com a parte de imagem, tá? Eu particularmente prefiro o Leonardo AI, porque ele tem muito mais parâmetros para você trabalhar e fazer essa geração de imagem. E para quem é da área de fotografia, entende sobre câmeras, iluminação, posicionamento de câmera ali, esse tipo de solução funciona muito bem, porque eles têm conhecimento suficiente para mandar um prompt para a IA e gerar imagens profissionais daquilo que eles querem. Diferente que eu não entendo nada, eu vou falar, gera uma imagem de alguma coisa ali e é isso. Então vai gerar aleatório o que ele quiser.
alguns exemplos de imagens geradas nessas IAs. Então temos aqui do Leonardo AI, do DALL-E e do Midjourney. Então são imagens que não existem. Qual que é a vantagem de eu estar utilizando isso dentro da minha empresa? São imagens que são geradas, são únicas e não possuem direitos autorais. Então, em vez de você ir lá no Google, caçar uma imagem que você quer colocar no seu site, alguma coisa assim na sua plataforma, e tomar um processinho de direitos autorais, vai na IA, gera uma imagem e coloca lá a partir da IA. Muito mais fácil, beleza? Temos também inteligência... Ah, spoiler, volta! Todo mundo já viu, né? Tem problema. Inteligências artificiais de áudio. São especialistas em tratar, gerar e trabalhar com áudio. Exemplos. Eleven Labs. Quem conhece Eleven Labs aqui? Beleza. Algumas pessoas. Eleven Labs é especialista em fazer narração. Então, você entra com um texto e ele te devolve uma narração profissional. Só que ele te dá vários comandos, várias possibilidades de você trabalhar com essa narração. Seja homem, masculino, feminino, o tom, a entonação, espaçamento, velocidade. Então, você consegue definir tudo isso. Tem a versão gratuita, mas a versão paga ele te dá muito mais poder. Então, você consegue fazer narração através do Eleven Labs. E tem a Suno, que é uma inteligência voltada para a criação de música. Então, aí, os aspirantes a serem cantores e tudo mais, fica tranquilo que você não precisa cantar bem, você não precisa nem saber tocar instrumento, você não precisa nem criar a letra. Vai na inteligência artificial, ela faz tudo isso para você, você lança no Spotify e está sucesso. Porque não tem direito autoral, né? Um exemplo disso, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, é o Eleven Labs. Está com o som ligado aí? Para os empresários do GEB. Peraí, vou colocar de novo. Esse texto está sendo narrado especialmente para os empresários do GEB. Coloquei um texto, ele fez a narração em cima, tá? É um exemplo bem simples, né? Mas deu para entender. Tem como aumentar um pouquinho o volume? Só um pouquinho. O próximo é da Suno, para vocês entenderem o poder dessa IA. Vou tomar uma água. Não. Eu coloquei um prompt extremamente simples. Eu quero uma música no estilo rock. Não criei a letra, não falei o estilo do cantor, não criei nada, zero. E ele criou a música. Se vocês quiserem brincar, entra lá, Suno. É muito divertido. Você vai gerar umas músicas e você vai falar, nossa, eu vou salvar na minha playlist essa daqui porque ficou muito boa. É muito legal para descobrir músicas novas. Quer dizer, na verdade, criar músicas novas, né? Tranquilo até aqui, gente? Nada muito novo para vocês, né? Aí nós temos as IAs de vídeos. Essas daqui são realmente poderosas. São IAs voltadas para criação, edição, focadas em vídeo. Nós temos o HeyGen, para quem gosta de fazer umas automações aí, é mais conhecido. Temos essa daqui do coelhinho, que vocês já estão lendo qual que é o nome, né? Por conta de estar gravando, não vou ler. Mas vocês estão vendo aí, a quinta série manda um abraço. E temos o Veo 3, que é da Google, que chegou com os dois pés no peito na hora de fazer os vídeos, porque conseguiu entregar uma qualidade gigantesca, tanto do vídeo e com geração de áudio, que não tinha antes nas outras inteligências artificiais. Tá? O Veo 3 já está ficando para trás, porque saiu uma outra chinesa que está muito mais poderosa. Enfim, assim, enquanto eu fui fazendo essa apresentação, gente, já fui ficando para trás. Não dá, é muito rápido o negócio. Mas, enfim. Exemplos disso. This ocean, it's a force. A wild, untamed might, and she commands your awe with every breaking light. Esse vídeo não existe, esse cara não existe, essa narração não existe, o mar não existe, o cabelo, a touca dele não existe, é tudo gerado por inteligência artificial, tá? Esse vídeo rodou as redes sociais em vários lugares porque o pessoal ficou muito, admirado com a qualidade desse tipo de vídeo, tá? Então, esse foi, não dá para ler, mas foi feito pelo Veo 3, né? Então, você consegue gerar esse tipo de qualidade de imagem. Claro que você não vai chegar lá com um prompt simples e ele já vai gerar isso daqui direto. Eles têm um prompt certinho para ele conseguir gerar esse tipo. Então, tudo que apareceu aqui é muito bem descrito no prompt. Se vocês procurarem isso na internet, a Google disponibilizou lá qual que é o prompt que eles utilizaram. Então, só para vocês entenderem o que você consegue informar, passar para a IA para ela gerar esse tipo de resultado, ok? E a do coelhinho lá, né? Tem aqui o exemplo. Então, você sobe imagens dentro da plataforma e ela gera para você animações. Então, basicamente, ele já tem algumas animações pré-montadas. Você sobe as imagens e ele faz animação. Onde que você vai usar isso? Depende. Você vai fazer uma edição de vídeo, fazer um negócio criativo para sua empresa, você pode utilizar essa plataforma aqui
e pode testar ali, ele tem um limite, mas você pode brincar até certo ponto ali dentro do site deles, ok? Outro tipo é a IA generativa. Essas daqui vocês também já conhecem, que é a IA que faz um pouco de tudo. Porque na hora que eu falei que o ChatGPT é uma IA de texto, alguns podem ter se perguntado, pô, mas como é de texto? Ou o ChatGPT gera imagem. É uma IA generativa. Então as IAs generativas, elas são como um canivete suíço. Eu até coloquei o canivetezinho ali, que é o ChatGPT. Então ele entende código, ele entende planilha, ele gera documentos, ele gera imagens. Então ele faz várias coisas. O outro, o Gemini, que está vindo bem forte também para concorrer com o ChatGPT, está muito bom. Inclusive, vou deixar uma dica para vocês. Vocês, quem tiver curiosidade, tem uma função do Gemini, que é o Gemini Stream, que você entra lá no Google Studio e você vai ter a opção no menu que é o Stream. O que é isso? Você compartilha a sua tela com a Google e ela fica gravando. Imagina que você está numa reunião, num meeting, e você compartilha a tela com a pessoa que você está fazendo a reunião. É a mesma coisa. Só que é a inteligência artificial que está assistindo. Então você pode compartilhar qualquer tela para ela e fazer alguma atividade e falar, opa, você está me ouvindo? Ah, estou ouvindo, estou vendo que você está no site, pipipi, papapá, beleza. Ó, estou com uma dificuldade aqui, ó, o que você acha disso? O que eu consigo fazer? Ah, não, aqui você consegue fazer tal coisa. Então é como se fosse alguém te ajudando, você fala pelo microfone e ela vai falando com você. É muito doido, gente, é muito da hora. Então, tenho medo. A Miriam que trabalha com a LGPD, a LGPD mandou um abraço, né? Mas, enfim, é muito bacana, né? A gente finge que eles não estão usando os nossos dados para benefício próprio, mas está tudo bem, gente, é muito legal. E a próxima é a Cloud. A Cloud também é uma que faz bastante coisa, mas eu particularmente prefiro a Cloud por conta do jeito que ele trabalha, o jeito que ele traz as informações ali no texto. É muito particular de opinião, tá? Então eu uso bastante o Cloud para redigir textos, redigir até prompts dos agentes de IA que a gente cria. É o Cloud que faz, programação ele faz também. Mas vale teste, tá? Ele tem uma versão gratuita, tem uma limitação, igualzinho o ChatGPT. Deixo a recomendação para vocês testarem o que vocês gostam mais, tá? Principalmente o pessoal de marketing. Qual que você usa, Mayara? Você prefere qual? O Cloud. Não sei explicar, ele é bom. Ele é bom. Vai lá. É muito de gosto, tá? O texto dele é um pouquinho diferente do ChatGPT. E temos as IAs, aí aqui são mais nichados, né? As IAs de desenvolvimento. Então, são IAs focadas em criação de plataformas de desenvolvimento, interfaces de usuário, né? Então, nós temos o vZero, temos o MetaGPT e temos a Hostinger Horizons, mas tem várias outras que estão saindo, Bolt, Lovable, Base 44. Não dá para colocar tudo numa apresentação só, senão a gente vai ficar aqui até meio-dia. Mais um exemplo, a Hostinger Horizons é da própria Hostinger, para quem conhece, é um site de hospedagem, que você pode colocar o seu site lá, e ela tem essa inteligência artificial já plugada direto com eles. Inclusive, o nosso site foi desenvolvido na Hostinger Horizons. É até difícil falar, Hostinger Horizons. O Horizons ali, os horizontes. Então, foi desenvolvido o nosso site ali dentro. Então, às vezes, você precisa de uma solução, uma aplicação, um negócio mais simples, que não precisa de nada muito elaborado, você pode testar a ferramenta ali. Tá? É uma ferramenta paga, mas vale o teste, eles liberam alguns créditos para vocês brincarem ali também, ok? Temos as inteligências que são multifunção. Felipe, mas qual que é a diferença da generativa, que é o canivete suíço? Essa daqui é extremamente poderosa. As que a gente mais conhece é a Manus, Manus e a Genspark, tá? Entrou agora outra no mercado, chinesa, muito poderosa também, que é a Kimi K2, e o ChatGPT lançou essa última semana eu vou falar agente de IA, mas ele não é o mesmo agente que ele já estava liberado lá para a versão paga. Só para dar uma parecer, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Agente de IA do ChatGPT para quem paga é você criar um robozinho seu lá com as suas informações. Esse outro que eles liberaram é mais parecido com humanos. Então, ele tem um computador próprio, ele faz... o que você manda para ele é um funcionário. O que o Manus faz que deixou todo mundo abismado e ficou famoso? Você manda um comando para ele e ele vai bater em vários lugares da internet, ele lê site, ele rola o site, ele entra no site, faz um login em site que eu testei. E tem uma máquina própria lá no servidor da China que ele faz todo esse processo. Qual que é o louco? Você pode, em algum momento, intervir no que ele está fazendo, mexer com o mouse lá na máquina, lá na China, clicar, liberar para ele alguma coisa ali, e depois sair e deixar ele trabalhar a partir dali.
Então é diferente do que as generativas fazem, ele é muito mais poderoso. Por isso que ele está fazendo tanto sucesso. E ele está vindo com muitas atualizações recorrentes, toda semana está vindo funcionalidade nova. Tá? Mas eles têm concorrentes, tem o ChatGPT entrando na jogada agora, que eu acho que vai chacoalhar bastante, aí vai ser interessante ver essa disputa. Beleza? Temos as inteligências embarcadas. O que é isso? São inteligências artificiais que estão dentro de alguma plataforma ou de algum site. Exemplos dela, o próprio Canva. Todo mundo conhece o Canva, certo? Todo mundo usa o Canva, muito lindo. Na tela inicial, você tem lá um prompt gigantesco, uma tela gigantesca para você colocar o comando que você quer. Para gerar imagens, para gerar ideias, para fazer o que você precisa. Outro exemplo que eu uso bastante é o CapCut. Para quem não conhece, CapCut é editor de vídeo. E dentro dele tem diversas funções, para quem paga, relacionadas à inteligência artificial. Melhoria de áudio, melhoria de imagem, você pode mudar até o rosto da pessoa, tirar as rugas, dá para fazer um monte de coisa lá. Inclusive a narração. Então a narração, tem alguns vídeos que eu faço narração utilizando a ferramenta do próprio CapCut. Não precisa ir lá na Eleven Labs para utilizar a Eleven Labs. Eu utilizo do CapCut, tá? Então são inteligências embarcadas. E tem o Gama. O Gama, alguém conhece o Gama aqui? Pouca gente, beleza. O Gama é uma plataforma voltada para geração de apresentações. Pode ser geração de apresentações a partir de texto ou a partir de um documento. Você coloca lá as informações que você quer e aí já fica uma dica. Vai no ChatGPT ou na sua IA de preferência. Fala para ele elaborar o escopo da estrutura da apresentação que você quer fazer. Pega essa estrutura, joga no Gama, ele vai criar as apresentações para você. Criou as apresentações, você consegue editar. Então, depois de pronto, você consegue mexer ali no que você precisa, tá? Ganha muito tempo. Essa apresentação foi feita no Gama? Não, foi feita no Canva. Mas porque o Gama ele tem algumas limitações ali, eu queria personalizar demais, não dava. Mas se você quiser fazer uma apresentação simples, uma proposta, alguma coisa assim para o seu cliente, você consegue fazer lá no Gama. E ele te dá vários créditos gratuitos. Então, dá para usar bastante. E mesmo na versão paga, ele é, acho que R$40, é baratinho, tá? Então, tem essas inteligências embarcadas, beleza? Beleza. Felipe, você falou tudo isso das inteligências artificiais. Mostrou um monte de coisa aqui. Alguém descobriu uma inteligência que não conhecia aqui? Todo mundo acha, né? Beleza. Ótimo. Então, já está valendo. Beleza. Mostrou tudo isso, explicou sobre os tipos de inteligência. Mas a questão é, qual ferramenta eu vou utilizar? Porque se vocês forem entrar na seara de querer entender tudo, testar todas as inteligências, e querer saber qual que é melhor, qual que é melhor, esquece. Vou dar uma dica para vocês de ouro. Não tenta acompanhar o mercado de IA, porque é humanamente impossível vocês acompanharem todas as novidades. Eu tenho um e-mail que eu recebo com as novidades do mercado e todo santo dia sai uma ferramenta de IA diferente. No mínimo 3 ou 4 que eu recebo no e-mail. Não dá para acompanhar, é humanamente impossível. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a ferramenta que funciona para você. Felipe, eu já estou acostumado com o ChatGPT. Beleza, vai mais a fundo. O que mais o ChatGPT entrega? Ah, eu estou no gratuito. O que o pago entrega? Deixa eu ver lá no site. Ah, o pago dá mais poder para mim, dá mais ferramenta. Putz, eu estou precisando de uma IA para fazer tal coisa. O Felipe falou de uma aqui, deixa eu ir buscar. Ó, essa daqui eu consigo usar no meu negócio. Nem sabia que o Canva tem uma IA integrado. Vou testar a IA. Veja o que funciona para o seu negócio, tá? Não precisa saber de todas as IAs. Beleza? Vai. Aí. Fechou. Então, coloquei essa questão, expliquei um pouquinho para vocês aqui como funciona, mas a questão é como que eu vou utilizar isso dentro do meu negócio? Porque nós temos algumas formas de utilizar a inteligência no nosso negócio. A primeira delas é o primeiro nível, é o que normalmente a galera utiliza. Vai lá no ChatGPT, ajuda a escrever e-mail, ajuda a ter uma ideia, ajuda a elaborar um texto, elaborar um escopo de um projeto, alguma coisa assim. É nós interagindo com a inteligência artificial. Mas tem outros níveis que são um nível um pouco mais avançado, que é onde eu quero entrar com vocês. Mas, para entrar nesse nível de inteligência, primeiro eu preciso esclarecer uma coisa. Que muita gente tem dúvida. Qual que é a diferença entre chatbot e agente de IA? Alguém aqui sabe qual que é a diferença? Se arrisca? Beleza, ótimo. Então esse tema vai ser muito bom. Fala. O chatbot seria uma pré-definição, ele só vai fazer aquilo que já foi pré-definido, enquanto o agente ele pode fazer novas conexões, fazer alternado. Isso, mais ou menos isso, tá? Parabéns. Então, só para esclarecer, porque eu vejo que muita gente, quando eu estou conversando a respeito de IA, eu estou acostumado a ver isso, eu for falando agente de IA, chatbot, a pessoa fala, do que você está falando? Não estou entendendo nada. Então, para esclarecer, chatbot são inteligências. Inteligências não, é um robô que ele segue um roteiro pré-definido, ele tem respostas automáticas limitadas ali, porque ele segue o que você programou ele para fazer,
e ele não tem nenhuma capacidade de adaptação. Ele segue aquilo e acabou, tá? E ele não entende o contexto. Então, aqui está um exemplo de um chatbot, que esse chatbot é o que roda no nosso site. Então, a pessoa entra lá, qualquer botão que ela clicar, ele vai abrir o chatbot, e o chatbot vai qualificar essa pessoa, pegar os dados dessa pessoa e depois mandar no meu WhatsApp. Então, ele fala, olha, alguém preencheu lá o seu site, dá uma olhadinha e já tem um link para eu entrar em contato com a pessoa no WhatsApp. Tá? Então, ele segue esse roteiro. Tanto que, dentro do site, ele tem os botões. Esse chatbot eu consigo colocar no WhatsApp também. É o famoso que vocês verem lá. Bem-vindo a NV, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa. Aí você clica no menu, ele vai, tá, entendi. Qual que você quer? Já dá um monte de menu. Aquilo é um chatbot. Se você mandar qualquer coisa fora do contexto, ele vai falar, não entendi, digite um dos números. Esse é o chatbot. Tem gente que não gosta e tem gente que odeia. Não vou falar que o pessoal gosta porque o pessoal não gosta, né? Então, é esse chatbot. No site eu gosto bastante porque funciona muito bem. Ele já me dá os menus e eu vou com os botões, tá? Se você for utilizar no WhatsApp, você pode utilizar o WhatsApp não oficial, que seria esses númerozinhos, mas tem empresas que utilizam o WhatsApp oficial da Meta e daí você tem a possibilidade de mandar botões. Aí fica muito mais interativo ali pro cliente para utilizar, beleza? E onde que eu vou utilizar isso daqui? Tá dando para ver aqui, gente? Então, exemplos, chatbots de FAQ, ou seja, perguntas mais frequentes dentro do seu site, você pode colocar isso ou no seu site, ou no seu portal. Então, se você recebe muitas perguntas, é sempre as mesmas coisas, você sempre tem que ficar se desprendendo para responder os seus clientes, coloca um chatbot ali que ele responde. E daí, claro, não esquece de colocar, falar com o humano, porque a pessoa que não quiser vai falar com o humano, tá? Pré-atendimento, então, pré-atendimento e o último ali, coleta de informações, é basicamente o que o nosso faz ali. Então, faz um pré-atendimento da pessoa, qualifica ela, pega as informações dela para poder trabalhar com isso depois. Agendamento, então você pode programar ele para fazer um agendamento ou mandar um link de agendamento, às vezes de uma barbearia, por exemplo, ou uma clínica, você pode trabalhar com isso também. E um suporte simples. Suporte simples é bem simples, porque se a pessoa não seguir o roteiro ali, ela não vai conseguir ter o suporte, tá? Então, alguma coisa assim, uma coisa bem pontual, bem simples de fazer, são perguntas simples. No nosso caso, por exemplo, já não funcionaria. Então, a Joanita, que é cliente nossa, se eu colocar um chatbot para dar suporte para ela, vai me ligar na hora e falar, o que é esse negócio que está rodando aqui que eu não estou conseguindo tirar dúvida, né? O chatbot não vai tirar dúvida de nota fiscal eletrônica, né? Então, é para ser simples, beleza? E nós temos os agentes de IA, que são os queridinhos agora do mercado, tá? Quais são as características dele? Ele é inteligente, ele consegue aprender, ele grava as informações e as conversas que ele tem com você como se fosse um ser humano, ele se adapta a diferentes situações, ele entende o contexto, ele realmente entende o que você digita, então você digita, ele entende como um ser humano, como se fosse um ser humano. E ele é personalizado para cada cliente, então ele consegue divergir aí dependendo do tom de conversa que você der para ele, tá? Esse é um exemplo, esse está bem cru, eu criei só mais para fazer a apresentação ali, mas um agente de IA, ele é treinado e às vezes leva meses para ele ficar bom. Por quê? Porque imagina o seguinte, você está tentando substituir um ser humano. Olha a complexidade da cabeça de um ser humano para tratar com o cliente, para lidar e tudo mais. Se você não sabe exatamente como fazer isso, beleza, a gente faz, taca para testar. Felipe, respondeu errado ali, tira, então arruma ali no prompt. Felipe, eu preciso melhorar aqui, arruma ali no prompt. Mas a gente, olha só, eu mando diversas mensagens, ele vai ler essas mensagens, ele vai respondendo como se fosse um ser humano, em blocos ali, tá? Inclusive, vocês estão vendo que aqui eu mando várias mensagens uma atrás da outra, e ele não responde de uma em uma. Ele espera eu mandar todas as mensagens, identifica que eu parei de digitar, parei de mandar, e aí sim ele faz a resposta, tá? Então, ele tem essa característica. Para vocês entenderem, tem gente que nem sabe que está falando com a gente já no WhatsApp. Hoje tem várias empresas utilizando, e aí como que você identifica? Inclusive, a gente tem um agente de IA rodando, que, como no meu WhatsApp está o nome lá Felipe, a pessoa acha que está falando com o Felipe, mas está falando com a inteligência artificial. Tá? Beleza. Tranquilo aqui? Gente, deu para dar uma clareada? Beleza. Depois eu vou abrir para perguntas, aí vocês podem esclarecer mais coisas. Onde que eu vou utilizar isso? Deixa eu colocar mais para cá. Aí. Onde que eu vou utilizar o agente de IA? Assistente financeiro que analisa os gastos e oferece sugestões de melhorias dentro do setor. Então, ele pode
pegar as informações da sua empresa, do financeiro, analisar e dar dicas para você ou oportunidades que você pode fazer no seu financeiro. Mas o ChatGPT não faz isso? Faz. Se você pegar uma planilha do seu financeiro, jogar no ChatGPT, no Humanos e tudo mais, ele faz até um site para você, no Humanos no caso, faz um site para você com dashboard, com gráficos e tudo, com análise financeira da sua empresa. Mas, aqui, com a gente, eu posso treinar ele para fazer uma tarefa específica. Então, Humanos, ele vai te dar uma análise ali e ok. Mas se eu tiver um agente especialista em fazer isso, eu consigo, por exemplo, programar o agente para toda vez que ele fizer essa análise, ele me mandar um resumo para mim no WhatsApp, ou mandar para o meu time de financeiro, ou mandar para o meu contador. Enfim, as possibilidades são infinitas. Agente de atendimento e suporte ao cliente, que entende a conversa igual um ser humano e busca informações de produtos e serviços. Então, como eu disse, um agente de suporte lá do chatbot é o simplesão. Esse agente de IA, ele é treinado para dar suporte para o seu cliente, ajudar ele a resolver essas questões, mas ele pode acessar um banco de informações com os seus produtos, os preços, a forma que vocês trabalham, horário de funcionamento. Então, é como se ele tivesse uma memória, na verdade, ele literalmente tem uma memória onde ele consegue acessar essas informações e atender o seu cliente de forma mais efetiva. Tá? Então, não é somente o prompt, é o prompt mais um monte de outra coisa que são plugadas dentro do agente de IA. Agente de BDR e SDR. BDR e SDR, tudo bem para todo mundo? Não? Para quem não sabe, BDR é a pessoa que capta leads para sua empresa, é a pessoa que vai atrás de outras empresas para serem seus clientes. O SDR é a pessoa que qualifica os clientes, os leads que caem para a sua empresa. Então, se eu fiz um tráfego pago e eu tive retorno de 10 pessoas, o SDR é o responsável por qualificar essas pessoas, agendar reunião e fazer... Às vezes, é o SDR que faz o fechamento, às vezes ele agenda a reunião para um closer fazer o fechamento. Tá? Quem já viu alguma coisa de vendas já está familiarizado. Então, ele pode fazer captação de leads e qualificação automática. Esse robô aqui, a gente tem rodando na nossa empresa. Eu tenho 3 robôs. Ele faz a captação de leads através do Google Maps. Então, ele segmenta as empresas que eu quero, capta a quantidade de leads que eu quero, salva no banco de dados. Um segundo robô pega essas informações, trabalha esses leads e gera uma primeira mensagem personalizada com as informações daquele lead e manda no WhatsApp da empresa. E um terceiro robô, que é o agente de IA, que eu tenho treinado, ainda estou treinando, na verdade. A partir do momento que essa pessoa responde, ele identifica se é uma resposta automática ou não, porque a gente tem as respostas automáticas do WhatsApp Business, né? Então, às vezes, manda uma mensagem e fala, bem-vindo, tal. Ele ignora essa mensagem. Na hora que a pessoa realmente responder, ele entra em ação e começa a atender essa pessoa, utilizando técnicas de vendas de spin selling e direcionando essa pessoa para um agendamento. Então, eu posso deixar ele rodando aqui, eu aperto um botão, ele deixa ele rodando e vai embora, e vou fazer outra coisa. Tá? Para vocês terem noção de ganho de tempo, essa parte de captação do Google Maps eu fazia na mão. Eu tinha que ir lá no Google Maps, digitar a empresa que eu queria, o segmento que eu queria, qual cidade, pegava o nome da empresa, telefone, tentava entrar em contato. O robô, ele faz isso em 5 minutos, ele gera 100 empresas para mim. Então, imagina isso rodando em escala. Tá? Então, é um tipo de automação extremamente poderosa. Tá? Então, é o exemplo de agente de IA. E nós temos as automações. Então, chatbot, agente de IA são 2 tipos de tecnologias que vocês podem utilizar. O que gruda tudo isso, a cola de tudo isso, o que faz tudo isso funcionar, são as automações. Então, aqui está um exemplo de um fluxo rodando aqui, né, de uma automação nossa. Vocês vão olhar e falar, nossa, o que é isso? Um monte de quadradinho? Cada quadradinho desse faz uma função diferente. Né? Então, isso parece assustador no começo, mas é só para mostrar para vocês mesmo mais ou menos como funciona. Isso fica nos bastidores, a gente que monta. Tá? O que é a automação? Ela automatiza tarefas repetitivas, elimina erros de processos, aumenta a produtividade e reduz os custos. Como assim? Tarefas repetitivas. Pensa na sua empresa lá, o que você tem que fazer toda semana, que é um saco de fazer, que você sempre tem que fazer, tem que ficar fazendo. Dependendo do que for, a gente consegue automatizar com uma automação. Tá? Elimina erros de processo, porque não tem o ser humano por trás, ele sempre vai fazer aquilo da forma como você programou, indefinidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? É um robô trabalhando para você. Aumento de produtividade, porque ele vai trabalhar depois das 18, então já aumenta a produtividade aí. E redução de custo, porque dependendo do que você for fazer, você pode alocar o seu time para outras tarefas que são mais importantes, que vão ter mais resultados com o ser humano do que com o robô. Tá? A automação, ela pode ou não ter inteligência artificial. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho um escritório de advocacia e lá eu tenho que gerar um documento, um contrato,
jogar num drive, por exemplo, e eu tenho que avisar um outro rapaz do setor para ele fazer tal coisa, tal. Eu posso criar uma automação, por exemplo, para ficar monitorando uma pasta específica lá no drive. A partir do momento que cai um documento, eu pego as informações desse documento e aviso o fulano, olha, caiu um documento aqui no WhatsApp. Uma automação simples, não tem inteligência envolvida, tá? Ou eu posso colocar inteligência artificial, que é no caso dos agentes de IA, e daí ela faz várias coisas, né? Então, no nosso caso, a primeira mensagem que é enviada para o lead é feita pela IA, a validação, se é uma mensagem humana ou se é automática, é feita pela IA, o próprio agente de IA, né? Então, pode ou não ter IA envolvida na automação, beleza? Onde que eu vou colocar a automação? Tarefas internas de administração, organização de documentos, que eu dei o exemplo do escritório de advogados, busca de informações, que é o nosso exemplo de captação de leads, então eu vou lá e busco as informações das empresas. Inclusive, vou ir um pouquinho mais a fundo, no nosso que capta as empresas, ele vai lá, pega no Google Maps, pega as avaliações do Google, cadê o Yuri? Pega as avaliações do Google, identifica dentro de um padrão se tem muitas avaliações ou não, se são boas ou não. Se o cara tiver site, ele vai no site, raspa todos os dados do site para ele fazer a mensagem personalizada baseada também nas informações do site. Então, é um exemplo de busca de informações. E tarefas agendadas. O que são tarefas agendadas? Eu preciso, de hora em hora, fazer alguma coisa específica. Ou, toda segunda-feira eu quero que rode essa automação para fazer alguma coisa dentro da minha empresa. Então, eu posso agendar automações para fazer isso. Um exemplo. O meu BDR ali enviou uma primeira mensagem para o cliente. O cliente não respondeu. Eu, particularmente, eu prefiro não ir atrás por conta das regras da meta, mas só de exemplo. Passou 2 dias, eu quero enviar uma mensagem para esse cliente, para esse lead novamente, porque ele não me respondeu, eu falar, opa, e aí, chegou a ver minha última mensagem, acredito que você está na correria e tudo mais. Eu posso programar. Então, olha, bate lá todo dia, 2 horas da tarde, vai lá na minha base de dados, pega todos os leads que eu já mandei mensagem, mas que ainda não me responderam, e manda uma mensagem personalizada. Então, isso é programado. Eu não vou ficar ativando lá o tempo inteiro. Ele é programado e ele vai embora. Tá? Faz sozinho. Ah, spoiler. Vai. Aí. Beleza. Exemplos de soluções. Então, eu já falei das dúvidas frequentes, perguntas e respostas ali no site. Onde utilizar? Vai. Aí. Websites, portais de ajuda e até dentro do WhatsApp, como um chatbot, alguma coisa nesse sentido. Quais os benefícios? Mais organização, mais agilidade e ganho de tempo. Vocês vão ver que o ganho de tempo tem em todas as vertentes ali. Pós-venda. Onde utilizar? Venda concluída. Então, o cliente comprou de você, você pode automaticamente disparar uma mensagem falando, cara, parabéns pela sua compra, bem-vindo, aqui é a empresa, tal. Quem vende curso, normalmente tem isso. Você compra o curso lá, você já recebe uma mensagem da pessoa. Pesquisa de satisfação, ou o NPS, que é para você saber o quão satisfeito o seu cliente está. Então, eu posso, por exemplo, programar uma automação para, uma vez a cada 3 meses, ele mandar essa mensagem para os meus clientes pedindo feedback. E daí o cliente vai responder, ele vai identificar a resposta e vai salvar no banco de dados para eu poder analisar isso depois. Upsell. Upsell, para quem não sabe, é a parte de você vender alguma coisa a mais para o seu cliente. Então, ele foi comprar um produto de você, entrei lá na Nitabela, comprei um vestido para minha namorada, a vendedora falou, putz, olha, normalmente quem compra esse vestido aqui também leva esse outro aqui, cara, combina perfeito esse óculos aqui, imagina ela. É fazer upsell, é vender um negócio que casa ali com o que o cliente está vendendo. Eu posso fazer isso com um agente IA, ou um bot, ou programar uma automação. Então, se você vende, por exemplo, online no site, você viu que o cliente comprou aquele item. Você pode deixar pré-programado. Olha, todo mundo que comprar esse item, 2 dias depois, eu vou mandar uma mensagem para ele falando, olha, vi que você comprou tal item, gostou, deu certo? Já pedindo a pesquisa de satisfação. Aproveitando para falar para você, a gente está com uma promoção nesse outro item aqui, que 75% dos clientes que compram o item que você comprou, também levam esse item para casa. Pô, beleza, a pessoa pode não comprar, mas vai ter uma parcela que vai entrar no link e vai comprar. Então, consequentemente, acaba aumentando o faturamento. Tá? Envio de credenciais de acesso. Então, aqui é muito mais para o pessoal que vende curso e tudo mais online. Então, tem um dos últimos cursos que a gente comprou. Eu não falei com o ser humano, foi tudo robô. O robô pegou, me registrou, eu comprei, ele mandou para mim os acessos de credenciais, qual que é o link, qual que é a senha, qual que é o e-mail, tudo certinho, então já faz isso automático. Normalmente o pessoal recebe por e-mail, mas agora o pessoal está começando a mandar pelo WhatsApp também, então está bem automatizado o processo. Tá? Benefícios, novamente, ganho de tempo, a experiência do cliente, então
se eu mandar para o cliente uma mensagem perguntando como que foi a experiência dele dentro da loja, dentro dos meus serviços, o cliente vai se sentir acolhido, vai se sentir importante, porque ele está querendo saber a minha opinião. E é ótimo para vocês pegarem problemas na empresa. Falar, cliente, seja bem sincero, como que está sendo o atendimento, como que foi a experiência para vocês também corrigirem coisas dentro das nossas empresas. Redução do suporte, porque se eu faço isso de forma automatizada, consequentemente não precisa uma pessoa estar fazendo isso. E aumento de faturamento, que é o exemplo que eu dei do upsell ali. Se você coloca isso para todos os clientes, uma parcela desses clientes vão acabar comprando e você tem um aumento de faturamento. Outro exemplo, processos internos. Onde utilizar qualquer processo interno que seja repetitivo. De novo, pensa na sua empresa, o que eu fico fazendo que é um saco. Posso usar o seu exemplo? A Mayara, por exemplo, da Taná, ela tem um processo interno lá, que ela faz o calendário de postagens, né? Trabalha com marketing, faz o calendário de postagens, e ela controla isso no Trello. Então, ela tinha que desprender um tempo para ir lá no Trello, criar aquele cardzinho do Trello lá, para cada dia de postagem. Qual que é o dia, qual que é o título, qual que é a descrição, ou o que vai fazer nessa postagem, e fazer cada um. Ela levava em torno de meia hora por cada cliente, né? Mais ou menos. Então, faz o cálculo aí, quanto que isso não gasta de tempo durante o mês. E daí a gente fez uma automação para ela, onde ela sobe um PDF para a inteligência, para a automação no caso. A inteligência artificial lê o PDF, conecta no Trello e já cadastra para ela. É 5 minutos. 5 minutos ela já faz. Então, assim, olha o ganho de tempo que ela tem com a automação. Tá? Então, pensa assim nos processos internos, como que vocês podem automatizar. Geração de contratos, então fechei com o cliente, tem os dados do cliente, quero gerar o contrato, né? Então dá para fazer isso também. Cobrança de inadimplentes, então eu posso, vou dar um exemplo, eu tenho lá o Banco Asas, o Banco Asas me permite fazer conexões com ele. Então eu consigo bater no Banco Asas, pegar as informações dos inadimplentes e fazer uma cobrança para o meu cliente. Falar, ô cliente, vi aqui que sua fatura está para vencer, ou já está vencida. Então eu consigo fazer essa automação sem precisar desprender uma pessoa para fazer isso, ok? E a análise de dados. Então, foi o exemplo que eu dei do financeiro. Eu posso programar uma inteligência para pegar os meus dados e fazer uma análise em cima disso e me dar insights, me dar ideias para poder melhorar os processos da empresa. Beleza? Benefícios. Novamente, ganho de tempo, redução de erros, porque é feito por um robô, padronização de tarefas. Isso daqui é extremamente importante. Por quê? Imagina o seguinte, você tem um processo entre aspas, né, dentro da sua empresa, que cada pessoa que vai fazer faz de um jeito. Então, tecnicamente não é processo. Você tem que fazer aquilo, mas não tem um manual de como fazer. Então, a partir do momento que você quer automatizar, porque é algo chato, tem que automatizar, você precisa padronizar isso. Porque a IA não vai fazer nada fora do contexto, ela vai fazer o que você programar ela para fazer. Então, já é uma oportunidade para você padronizar as tarefas. E monitoramento de etapas, então, o robô vai fazendo o serviço dele ali e você pode ir monitorando o que ele está fazendo. Um caso recente, um cliente fechou com a gente um contrato para fazer essa parte do BDR, pegar as informações das empresas, mandar a primeira mensagem, fazer a prospecção, e eu criei para ele um painel onde ele consegue visualizar, onde ele consegue ativar esses robôs, né, essas automações, e ele consegue visualizar todos os leads que estão caindo para ele, visualizar se já entrou em contato, se já não entrou em contato, o dia que entrou dentro do banco de dados, qual que é o link do Google Maps. Então, é um negócio personalizado que a gente faz para os clientes, tá? E o exemplo que eu já utilizei, né, que é a parte de prospecção e qualificação, que é para o setor de vendas. Então, automatização da prospecção, validação de leads. Essa validação de leads é, por exemplo, eu bato lá no Maps e nem todas as empresas têm telefone, ou nem todas têm o telefone que tem um WhatsApp. Às vezes é telefone fixo. A automação, ela valida esse telefone. Se tem um WhatsApp, ela manda para o meu banco de dados. Se não tem, ela descarta. Tá? Então, esse é um tipo de validação. E a pré-qualificação, que é o meu agente que fica rodando lá. Benefícios, novamente, ganho de tempo, redução de custos, porque fica muito mais rápido, redução de erros e eficiência nas vendas também. Tá? Beleza. Falei de tudo isso. Qual é o resultado de você implementar uma tecnologia dessa dentro da sua empresa? Ganho de tempo é a primeira de todas, disparado. Redução de erros, porque não é um ser humano utilizando, é um robô. Aumento de faturamento, não para todas as automações, mas dependendo de onde você colocar, por exemplo, para a parte do setor de vendas, vai ter um aumento de faturamento. E maior organização e análise de processos. Esses dois caminham juntos.
De novo, se você pretende colocar automação e não tem processo, volta um passo para trás. É o famoso PPT. Primeiro vem as pessoas, depois processos, depois a tecnologia. Então, primeiro você vai começar a fazer, abrir empresa, começar a fazer. Não tem processo nenhum, vai do jeito que for. Conforme a empresa começa a crescer, a gente entra para os processos. Eu preciso organizar isso daqui, porque eu vou contratar pessoas, então preciso ter isso organizado para ensinar a pessoa a fazer. Então, eu defino os processos. E daí entra a tecnologia para facilitar esse trabalho, né? Mas tem que ter os processos bem definidos. Beleza, gente? E para finalizar, eu trouxe uma oportunidade para vocês. Nós vamos estar selecionando 2 empresas que tiverem interesse para a gente estar fazendo uma análise dos processos internos da sua empresa, meio como se fosse uma consultoria, para ver onde que nós conseguimos aplicar essas tecnologias, automações com agentes de IA dentro da sua empresa. Tá? Então, quem tiver interesse em ser escolhido, escaneia o QR Code, vai cair no chatbot, você vai responder as perguntas do chatbot, e no final, vai ter uma surpresinha no final para quem responder, a gente vai analisar essas empresas, não é sorteio, tá? Não vai ser sorteado, a gente vai analisar cada empresa, ver qual tem maior potencial ali, e vai escolher 2 para estar oferecendo essa consultoria com uma condição especial. Então, vai ser uma condição que a gente não oferece para o mercado, vai ser diferente, beleza? E, bom, enquanto vocês preenchem aí, eu vou estar abrindo para perguntas. Pode falar. Deixa eu me chamar. Eu tenho percebido em vários comentários na internet que tem realmente empresas que estão dizimando equipes, por exemplo, de vendas, e colocando a inteligência artificial no local. A gente sabe que a inteligência não vai substituir o humano, mas eu percebi que durante toda a sua apresentação você frisou bastante no economia de tempo, e o empresário vive dizendo que não tem tempo. Que dica que você daria, então, para o empresário que não tem tempo hoje, que tem um monte de trabalho repetitivo, qual que é o primeiro passo que ele deveria fazer? Analisar, primeiro, a rotina dele, porque assim, o empresário que não tem tempo, ele não tem tempo nem para pensar, né? Então, nem para sentar e entender o porquê que ele não tem tempo. Então, a primeira coisa, senta para entender a sua agenda, onde que você não está tendo tempo, e você precisa separar um tempo. Precisa no sentido, 1 hora por dia. Para quê? Para você entender os seus processos, entender o que você faz na empresa, o que te toma mais tempo. Se você não parar para olhar isso, você não vai conseguir. Então, eu conheço pessoas que estão na correria, não, tem que vender, e eu falo, cara, você tem que parar para você poder entender como o sistema funciona, né? Eu poder dar um treinamento para você, porque se você utilizar o nosso sistema, na verdade já utiliza, né? Se você utilizar essa parte do sistema aqui, vai facilitar a sua venda. Seu cara não consegue parar 1 hora no dia para ter esse tempo e analisar. Então, primeira coisa que eu falo, é meia hora por dia, 1 hora por dia que seja. É um tempinho pequeno para identificar onde que você está gastando tempo, identificar se esse processo pode ser automatizado ou não. Porque, de novo, se ele está na correria, vou chutar que normalmente ele não tem processo bem feito. Porque se ele está na correria, o processo não está bem estruturado. Então, se ele não está bem estruturado, ele não vai conseguir fazer automação. Então, ele precisa primeiro organizar a agenda, ter esse tempo aí para poder olhar para a empresa e falar, isso daqui eu preciso resolver. E daí estruturar, não, vai ser assim, depois vem para cá, beleza. Fiz, nem que seja no bloco de notas. E daí a gente parte para a automação. Porque senão eu vou chegar na empresa do cara e vou falar, como que você faz isso daqui? Não, eu faço isso. Beleza, faço automação. Ah, Felipe, mas não daria para fazer tal coisa. Pô, mas se não faz desse jeito, agora é outro jeito, não estou entendendo. Então fica muito bagunçado. E depois vai fazer a automação e vai falar que não está funcionando. Então, primeiro, antes de tudo, vem os processos, depois a automação. E qual que tem sido os departamentos que você tem percebido que as pessoas estão mais sendo substituídas por IA? O que eu vejo bastante é a parte de vendas. Por quê? Vendas é algo que enche os olhos. Porque a partir do momento que eu mexo com a parte de vendas, eu mexo com o bolso do empresário, né? Então, vender mais. Então, já vi essa parte dos times, né, serem substituídos. Vejo bastante pessoal falando sobre vendas e robô que vende melhor do que um ser humano. Né? Por quê? Porque ele é muito bem treinado para fazer aquilo. Mas isso serve para qualquer setor. Então, qualquer setor que tem tarefa repetitiva, dá para substituir a pessoa. Não estou querendo colocar medo, não falar a IA vai substituir as pessoas. Dependendo do setor, em determinado ponto, vai. Mas a questão é,
que eu deixo para vocês olharem é como que a IA pode potencializar o meu negócio. Como que eu posso colocar a IA ou a automação dentro do meu negócio para sair na frente do meu concorrente. Porque mesmo que o seu concorrente não esteja vendo isso agora, a IA está sendo uma mudança maior do que quando era a internet nos anos 2000. Depois veio as redes sociais. A IA está vindo uma avalanche. Por quê? Porque ela já entrega resultado logo de cara. Então não é especulação, não é hype da galera. A IA está vindo para mudar o mercado. Então, se você está com isso na mente, olhando para a sua empresa, pensando nisso, você vai sair na frente dos demais. Respondido? Caramba, nenhuma outra dúvida? Bom dia, parabéns pela sua apresentação. Eu já sou, assim, uma fã da IA, dentro do mínimo que eu conheço. Hoje eu estava conversando com ele aqui, a gente está boquiaberto de tantas inovações, né? Eu estive conversando com uma pessoa que trabalha na Oracle, e aí ele fez uma pergunta para o ChatGPT, como a inteligência artificial poderia ajudar um profissional dessa área, né? Aí ele deu um exemplo, isso voltado para empresas. O exemplo foi você treinar uma IA com imagens e essa IA poder fazer a seleção de uma empresa. Vamos supor, tem a parte técnica, conhecimentos técnicos que qualquer pessoa pode fazer uma faculdade, um curso e obter. Só que existe a parte da inteligência emocional e isso é um diferencial hoje nas empresas. Como você selecionar um funcionário, se ele tem capacidade de relacionamento pelas expressões faciais. Então, ele filma a entrevista e aí depois vai selecionar os candidatos, aquele que tem o perfil emocional pelas expressões faciais para aquela função. E você pode explicar alguma coisa sobre isso? Qual dessas inteligências faria isso? É o agente de IA. Porque, assim, o agente de IA, ele tem o prompt, que é o que vocês estão acostumados a utilizar no ChatGPT, mas por baixo do capô dele, ele tem o que a gente chama de base de conhecimento. Então, nessa base de conhecimento, tem toda a parte técnica lá, não é como se fosse só um banco de dados, né? Mas você coloca documentos lá dentro, que é o que vai treinar ele. É toda a memória daquele agente. Então, é como se fosse o nosso cérebro, porque eu não consigo colocar dentro de um prompt, de um comando, da IA, todas as informações de uma empresa. Quanto maior o meu prompt, dependendo da situação, pior fica a IA. Porque ela não consegue absorver todo aquele conteúdo só naquele comando inicial. Então, eu preciso que ela consulte outras informações, tenha a base de conhecimento ali para trabalhar com isso. Então, nesse caso específico, eu já vi IA rodando em setor de RH, fazendo a seleção da empresa de contratação. Então, se tem processo, se eu sempre sigo o mesmo método, eu posso, por exemplo, colocar uma IA para fazer análise comportamental, para fazer o DISC, para fazer essas coisas que são padrões. E a pessoa vai respondendo e ela analisa a pessoa. Eu posso tirar uma foto, mandar para a IA analisar, falar, baseado nas semblantes dessa pessoa, na foto dessa pessoa, baseado na técnica XYZ, baseado nisso, o que você me fala? Dá para treinar. Tá? Então, assim, se tem técnica, se tem método, dá para treinar. Felipe, obrigado pela clareza, viu? Não sei se está ligado. Obrigado pela clareza, ajuda pra caramba suas informações, viu? Baita conhecimento, maravilhoso. Você falou desse baita resultado na área de vendas, né? No setor de vendas. Você consegue, é possível talvez mencionar 2, 3 segmentos assim com resultados explosivos de IA? Não tem segmento específico porque é muito personalizado, depende do que você quer fazer. Se você começar a ver isso no Instagram ou qualquer lugar, você vai receber um monte de propaganda, o cara em cima de uma mesa gigantesca assim, falando, olha, essa mesa aqui estava cheia de profissionais de venda e nós substituímos ela todos por IA. É esse tipo de propaganda que eu recebo. Então, assim, não tem setor, porque é muito particular. Tem setor que às vezes a parte de vendas não vai funcionar, porque é uma venda muito personalizada. Aí a IA não vai resolver. Mas internamente, nos processos internos, ela resolve. Então, assim, a IA não necessariamente precisa ter um resultado exponencial explosivo. Ela precisa resolver o seu problema. Então, você tem um problema na sua empresa, você pode ganhar tempo com ele automatizando? É feito. Não precisa ter um resultado exponencial. Um exemplo, o Rômulo está fazendo a parte de automação
nossos processos internos quando fecha com o cliente. Porque eu fecho com o cliente, eu tenho que pegar os dados do cliente, fazer o cadastro dele, fazer o contrato, mandar para ele assinar, tal. Tudo isso pode ser automatizado. Então, ele está montando essa parte para a gente também. É um processo que vai ser explosivo, exponencial? Não, mas vai facilitar a vida do Romulo, que é ele que faz isso hoje. Então, vai dar mais tempo para ele. Então, assim, a IA é feita para resolver um problema da sua empresa que vai te gerar mais tempo. Não necessariamente precisa ser um baita de um resultado, que é, por exemplo, que pode ser a parte de vendas. Mas ela precisa resolver uma dor sua. Entendeu? Respondido? Beleza. Osmar espreguiçou 2 vezes aqui. Fala, Felipe. Bom demais, hein? Com a implantação da IA na empresa de vocês, qual foi a melhoria que vocês tiveram? Vocês tiveram ganho de tempo, como você falou, melhoria nos processos, e em porcentagem, o que aumentou ali de vendas ou de leads qualificados que chegaram para você? Tá. E das empresas que vocês já estão atendendo, se vocês já têm metrificado isso daí, qual que é a média de melhoria que vocês tiveram? Tá. Para nós, o que mais me ganhou tempo foi... mais teve resultado foi o ganho de tempo, realmente. Porque é um saco. Ficar fazendo prospecção, captação, outbound. Né? Então, eu demorava horas para fazer isso. E um mês que eu ralava, porque assim, eu tinha que prestar suporte, fazer um monte de coisa. Então, um mês que eu ralava, eu fazia, sei lá, 300 leads no mês. Aí ela faz 300 em 2 dias. Entendeu? Depende do quanto eu ativo ela. Hoje ela não está gerando tanto resultado, porque como eu estou validando muitas coisas nela, porque a gente, como eu falei, ele depende de muito treinamento, então eu estou ativando de forma manual a prospecção, eu não estou deixando ela rodar no automático, mesmo porque toda vez que eu ativo eu fico lá vendo, porque já aconteceu o caso dela começar a conversar ali, falar, não, preciso fazer um ajuste aqui, e eu entro na conversa e ela para de conversar com a pessoa, e eu assumo. Mas, um exemplo, antes eu ficava prospectando, desses 300, tinha muito poucos que me respondiam, ou queriam agendar reunião. A IA, um pouco tempo que eu deixei rodando ela lá, faz uns 2 meses, acho, que ela está fazendo, já teve vários clientes que já responderam lá direto, falando, cara, eu preciso melhorar, ajudar, resolver isso daqui o mais rápido possível na minha empresa. Vamos agendar uma reunião? O próprio cara já deixa agendando a reunião. Eu olhei a conversa e falei, por que comigo não funciona? Né? Porque a IA manda uma mensagem personalizada. Claro que ela precisa de melhorias constantemente, dá para melhorar mais ainda, né? Mas como eu fico mais focado no do cliente, a minha vai ficando para trás. Mas um outro ponto importante é a IA não tem síndrome do impostor. A IA não tem vergonha. Vai lá e faz. A IA bate assim, a empresa fala, não, mas essa empresa aqui, ela é grande, não acho que ela vai fechar. A IA já fez, na hora que você viu, ela já mandou mensagem. A minha IA mandou mensagem para... Qual que era? A Zara? Mandou mensagem para Zara. Mano, mandou mensagem esses dias para Ering. Pode ser que dê bom, pode ser que dê muito bom. A IA não tem filtro. O que você manda, ela faz. Então, tem essa vantagem. Então, não tem um emocional. É um processo robotizado? Vai embora, entendeu? Então, essa é a maior vantagem. Não tem problema. Fechou. Felipe, primeiro eu gostaria de dar parabéns pela sua apresentação, cara, simplesmente sensacional. Eu acho que falta muito a conscientização sobre a inteligência artificial e tudo mais. Os usos da ferramenta são espetaculares. Minha pergunta a gente está começando a... Eu vou colocar brincar porque a gente ainda não colocou para rodar mesmo, mas desenvolvimento de imagens e vídeos através de IA, e eu já notei que quando você manda um prompt em inglês, ele é muito mais assertivo do que um prompt em português. E a gente também está querendo desenvolver alguns outros tipos de automação. Eu queria saber de você. Isso também, o desenvolvimento desses tipos de automação, eles são mais eficientes se eles forem feitos em inglês ou todos eles podem ser feitos em português para chegar no resultado que a gente precisa? É verdade, se você colocar em inglês ele vai ter melhores resultados, mas assim, o resultado não é um negócio, nossa, dá uma diferença do tipo, caramba, isso daqui resolveu minha vida. Não, você pode colocar em português, tanto que tudo que a gente faz de prompt é tudo em português. Tá? Então, assim, ele tem realmente uma diferença de inglês para o português, mas, cara, não é um negócio que você precisa se preocupar muito, não. Tá? Você pode digitar em português, pede para traduzir e manda para a IA, entendeu? Ou se você falar inglês, melhor ainda, manda tudo em inglês. Tá? Só tem que tomar cuidado no prompt, porque dependendo do que você estiver fazendo, você tem que colocar embaixo para a IA, responda em português, porque senão ela vai responder em inglês. Oi, Felipe, muito obrigado aí pela apresentação, muito boa.
Eu queria perguntar se existem certas limitações ou se você consegue enxergar alguns problemas que podem ocorrer no uso exagerado ou talvez, enfim, em algum excesso, assim, ou se existe alguma limitação em que a gente possa identificar algum ponto em que a gente possa, não sei, que talvez a IA cometa alguma alucinação, né, ou algum erro que possa talvez prejudicar as nossas vendas e tudo mais. A IA corre o risco de alucinar, sim. Para quem não sabe alucinar, ela fugir muito do escopo do que ela tá programada para fazer, né? Tem algumas formas de resolver isso baseado ali no prompt, na configuração que a gente faz na IA. Para quem tem o GPT pago, já brincou ali com os agentes, sabe que tem um nível de temperatura do agente. Então você consegue deixar ele mais criativo ou deixar ele mais travado. Quanto mais travado ele vai seguir aquilo lá, ele vai parecer um chatbot, né? Então ele não vai ter muita criatividade para trabalhar. Mas assim, eu não vendo sonho. Então não vou falar assim, a IA não vai errar. Porque ela vai dar BO, porque quem faz a IA é um ser humano, né? Então, o que eu falo? Olha, qual que é a sua demanda? Um cliente que a gente fechou recentemente. Qual que é a sua demanda? Fazer isso, 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 isso. Beleza, vamos fazer o seguinte. Eu vou te entregar em 3 partes diferentes. Cada parte que eu vou te entregar, você vai validar e me dar o feedback para eu fazer as correções. Porque vai ter problemas no começo, principalmente no começo. Então, ele está me dando feedback, eu estou resolvendo as questões, tá? Na minha própria IA, eu coloquei ela nas primeiras versões, coloquei ela para atender o pessoal, para qualificar os leads, e ela estava ignorando a resposta do cliente. O cliente falava, não, eu já tenho o sistema, não sei das quantas, dela. Ah, legal, e você já pensou que parar de perder clientes já é uma coisa que você pode resolver? Já imaginou isso? Mas ela está ignorando o cara, como assim? Eu fui lá no prompt e falar, daí eu tenho minhas técnicas lá, né? Fui lá no prompt e falei, olha, ela está ignorando o cliente, não pode fazer isso, né? Melhora aqui e tal. Aí ele fez o prompt bonitinho, coloquei lá, resolveu. Uma outra coisa que pode ser feita também, que eu testei recentemente e dá um resultado diferente, é entender quais são as versões de IAs que você tem dentro da mesma empresa. Por exemplo, o ChatGPT. Tem várias versões do ChatGPT e cada uma é destinada para um nicho específico, para uma tarefa específica. Só essa mudança, que a gente chama de LLM, né, do modelo ali, dá resultados muito diferentes. Então, eu estava utilizando o GPT 4o Mini para... 4.1 Mini, acho que se eu não me engano. Beleza, é bom, resolve ali, mas ele não é muito inteligente. Aí eu mudei para o 4.1, normal. É muito diferente. Para vendas, para lidar com o cliente, é muito diferente. O tratativa, como que ele se adapta à situação, entendeu? Então, tem todas essas nuancezinhas, né? Então, assim, se for processos de automação, é mais simples, é aquilo, acabou e beleza. Na hora que a gente entra na seara do agente, tenha paciência, porque é treinamento. Identifiquei um erro, corrige. Identifiquei um problema, corrige. Identifiquei que aqui não pode ser assim, tem que mudar, corrige, e vai indo. De novo, é como você substituir um ser humano, é como treinar um ser humano. Imagina, contratou um estagiário, você tem que treinar o estagiário. Ele vai cometer erros e você vai falar, olha, errou aqui, tem que arrumar. Errou aqui, é a mesma coisa. Tá? Que o Vitão levantou primeiro, o Yuri fica depois. Pensando um pouco nas automações. No meu dia a dia, lá para os anúncios online, eu costumo utilizar as IAs por diversas formas, né? Por exemplo, para criar imagem, para otimizar a descrição, para fazer vídeo. E pensando em otimizar todo esse processo, em cada uma eu uso uma IA, né? Uhum. Eu gostaria que isso tudo fosse feito sem eu pôr a mão, por exemplo, né? Ela me gerasse imagem, descrição, vídeo, tudo automaticamente. Pela automação, isso é viável? Sim, existe inclusive automações já pré-montadas para empresas de marketing, que eu até mostrei para a Mayara uma vez, que ela faz todo esse fluxo. Eu dou uma ideia, ele vai lá, pesquisa, gera mais ideias, gera a imagem, gera a legenda, gera o texto e ainda, se você quiser, dependendo da situação, posta na rede social. Tem um que eu vi que é de blog. O cara bate a ideia ali, ela faz tudo, faz as imagens, gera, posta no blog do cara e ele só valida. Não, tá, beleza, tá ok, já tá postado. Se não tá ok, ele vai lá e apaga. Então, com a automação dá para fazer tudo isso. Beleza? Felipão, um ano atrás a gente não imaginava, por exemplo, que o Google VO faria vídeos iguais estão fazendo hoje. Assustador, né? E também
tem muitas outras coisas, até tarefas que a gente pensa ser um pouco mais simples, como criar site, né? Uma IA criar um site, que é muito difícil, mas já está também surpreendendo todo mundo com a qualidade dos sites e tudo. O que você que está nesse meio, às vezes, sei lá, recebe um e-mail ou tem alguma notícia de que vai sair assim, que talvez seja a nova onda dos próximos meses, ou que pode assustar também, como a criação de vídeo com IA, como a criação de site? O que você acha que vai vir de novidade que vai ser bombástica aí? Não tem como saber. Não tem. É muito incerto o futuro, porque como a velocidade de mudança, de melhorias que as IAs estão trazendo está sendo muito rápido, assim, no nível assustador, que nem eu falei, eu estava montando essa apresentação, a apresentação está defasada. Tem o Grok 3, por exemplo, já está no 4. Tem muitas novidades que eu fui recebendo e-mail e falei, não vou mudar a apresentação. Então, assim, não tem como saber porque está muito rápido, é muito novo. E o que eu posso dizer é o seguinte, tem muita gente olhando para esse nicho e eu recomendo todos os empresários a olharem para isso, olharem para a IA, porque isso que vai ser o game change para algumas empresas. Tem empresas que vão sair do mercado, tem empresas que vão quebrar, tem pessoas que vão ser substituídas, mas o que vai fazer a diferença não é a IA substituindo o humano, é o cara que souber trabalhar com IA. O cara que souber mexer com a IA e trazer isso para dentro do negócio dele, ele vai se destacar no mercado e ter resultados diferentes do cara que não trabalha com IA. Tá? É a mesma coisa de antigamente, quando falava, olha, você tem que ter um site, você tem que ter um Google Meu Negócio, se você não tiver na internet, você não existe. É a mesma coisa. Se você não utiliza a IA dentro dos seus processos, você está andando com um Fusquinha lá, sendo que você poderia estar andando com uma Ferrari. Tá? Estou usando um exemplo bem extrapolando aqui, mas precisa olhar para esse mercado de IA. De novo, não precisa acompanhar o mercado de IA, precisa ver o que funciona para o seu nicho. Tá? Então, pode ser que dentro do seu nicho específico tenha uma IA que é voltada para resolver um problema que você tem. Pô, beleza, utiliza ela. Entendeu? E as IAs, muitas plataformas estão baratas, não a própria IA, por exemplo, o ChatGPT, você paga ali R$100. Pô, R$100 para um faturamento de empresa é ok. Claro que tem o plano muito mais lá de $200, que é muito mais caro. Mas, dependendo do que você precisar, não precisa pagar tudo isso. Então, ainda assim, não é uma novidade, mas não é uma novidade cara. Então, você consegue desprender um dinheiro ali para testar e ver o que funciona para você. Mas o que eu recomendo sempre fica de olho no que funciona para o seu nicho e não tem como prever o futuro. Não sei se alguém já viu, mas tem mais de 20 empresas desenvolvendo robôs humanoides com inteligência artificial dentro da cabeça dele. Todo mundo aqui sabe que é robô humanoide, é aquele robôzinho que anda assim, vai nas feiras e tal. E estão desenvolvendo isso para fazer diversas funções. Mas a principal desses humanoides é estar dentro da sua casa fazendo a sua faxina. Esse eu quero estar vivo para ver e comprar. Então, assim, tem tanta vertente, tem tanta tecnologia, eu só não quero estar vivo para ver o bebê reborn com IA, porque daí vai ser um negócio complicado, né? Mas fica de olho no mercado do seu nicho, o que estão trazendo de inteligência. Mas é muito difícil você prever o futuro, está muito rápido. Daqui 6 meses, tudo que eu falei aqui já vai estar tudo diferente. Bom, vamos encerrar aqui por conta do horário. Coffee break está à vontade. Agradecer o nosso querido Felipe. Vamos encerrar pelo motivo do horário e até pelo motivo de vocês não terem as IAs na sua empresa. Todo mundo tem que trabalhar hoje, né? Uma salva de palmas para o nosso querido Felipe.